tudo bem com vocês? Oh, não, troca de canal, não é o Jornal Nacional. Eu não sou a Maju Coutinho e nem a moça da previsão do tempo. Sou a Tia Sil, que vai contar uma história para vocês do folclore. Quero dizer, uma não, várias. E é por isso que eu estou aqui do lado do nosso mapa das regiões, porque eu vou falar um pouquinho de cada região para vocês. Tia Sil, mas o que é folclore? Folclore é o resgate da nossa cultura. As comidas que a gente come, as histórias que a gente conta, os chazinhos que a gente bebe, tudo isso faz parte do nosso folclore, ok? Então vamos começar por regiões e eu falo um pouquinho de cada região. Vamos começar pela nossa região. Essa região rosinha aqui, aonde fica localizado São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nesta região faz parte da nossa cultura na alimentação, aquelas comidas assim que a gente mais conhece, como a feijoada, por exemplo. O frango com quiabo. Isso tudo faz parte da cultura que a vovó fazia para as nossas mães. E a medicina popular, aquele chazinho quando a barriguinha tá doendo. As brincadeiras que a gente brincava quando era criança. E as histórias. As histórias da nossa região são mais lendas urbanas, como a loira do banheiro, o homem do saco. Lendas, algumas lendas que as mamães inventaram porque muito tempo atrás, as crianças gostavam muito de ficar brincando na rua à noite. Então a mãe dizia, cuidado com o homem do saco. Mas a lenda mais conhecida na nossa região é a lenda do Saci Pererê. Existe cidade no nosso estado mesmo de São Paulo que caça saci. Então a lenda do Saci Pererê era um menininho pretinho que foi escravo. E ele dava nó nas crinas dos cavalos, ele gostava de azedar o leite nas fazendas. Mas o povo inventou essa lenda por causa de criança arteira, que quem ficava fazendo muita arte podia virar um saci. E as pessoas caçam saci assim, pegam uma garrafa, põe uma rolha, faz uma cruz na tampa da rolha e só em tempo de muita ventania, como agosto, por exemplo, você pega uma peneira, joga aonde está batendo muito vento e aí pode ser que você pegue um saci. Olha que besteira isso, não é verdade? Aqui na região sul, tem vários tipos de lenda. Tem lenda que fala sobre escravos, engenhos, que fica moendo à noite sozinho e os escravos chorando. Tem também a lenda das cataratas do Iguaçu, que é uma lenda linda de um índio que se apaixonou por uma índia, mas não puderam ficar juntos, então eles choravam, virou aquela catarata imensa. Tem também lendas que falam de bruxa, porque as pessoas que vieram da Alemanha trouxeram sua cultura. Então eles têm tanto medo de bruxa naquela região que eles colocam sal no batente da porta em época do folclore para a bruxa não entrar. Mas a história mais conhecida nessa região, que faz parte do folclore, é a história do Negrinho do Pastoreio, que é a história de um menininho que era escravo e ele conhecia, quer dizer, ele cuidava dos cavalos do patrão. E enquanto o seu patrão tomava chimarrão, que é o costume deles lá no sul, eles gostam de tomar chimarrão, fazer churrasco, essas coisas. Então, enquanto ele tomava chimarrão, o Negrinho cuidava dos cavalos, mas o menino dormiu e deixou um cavalo fugir. E aí o seu patrão deu-lhe uma surra que o menininho morreu. Então lá eles costumam dizer que quando você perde alguma coisa, você pede para o negrinho do pastoreio que ele te ajuda. Aqui na região Nordeste é a região Oxente Homem, aonde teve Virgulino Lampião. Então ali nessa região tem muitas histórias, algumas histórias assim assustadoras. As histórias de Lampião e Maria Bonita, que foram cangaceiros, eles viviam muito nas caatingas. Então tinha muitas histórias de assombração com uma tal de uma bola de fogo. É a história mais conhecida de lá, que tem uma bola de fogo que aparece no meio das plantações e se você ficar andando à noite...
tem também a história da mula sem cabeça aqui, que é a história de uma moça que se casou com um padre. E aí ela virou mula sem cabeça. Mas para você desencantar a mula sem cabeça, você tem que pegar um alfinete, bater no bumbum dela. E aí você tem que ter muita coragem para fazer isso, não é verdade? Bom, aqui na região centro-oeste, é a região aqui do Mato Grosso do Sul, Goiás. Ah, e quando foi para construir Brasília, as pessoas vinham com suas malas de outras regiões e traziam com eles as histórias, as culturas. Aqui tem muita gente que levou a cultura do Sul, que é esse pessoal do Mato Grosso do Sul. Já era tudo Mato Grosso, mas como eles foram do Sul, eles colocaram Mato Grosso do Sul. Eles iam tomar chimarrão, mas lá é muito calor. Então eles substituíram a água quente do chimarrão pela água gelada e virou o tereré. Nessa região tem várias lendas, mas as lendas mais conhecidas são histórias de pescadores. E também as histórias da nossa região, como foi para lá, tem todo tipo. E como tem muito rio lá, uma das histórias mais conhecidas é a história da Iara. Aqui na região norte são muitos índios, então tem muita lenda indígena, muito costume de comida indígena. E uma das lendas mais conhecidas naquela região é a lenda do boto cor-de-rosa, que a gente sempre aprende na escola. Mas a que eu mais gosto é a da boiuna, uma cobra enorme, bem grande, que sabe o que ela faz? Ela anda por baixo do rio, então as mães têm muito medo. Na época que os rios enchem, lá para as florestas amazônicas, Rio Negro e Solimões, quando eles enchem muito, cobra boiuna nada por baixo das águas. E as casinhas são feitas de palafita, aquelas casa com perninha, a boiuna anda embaixo dela. Então as mães têm muito medo, não deixa as crianças brincando nesta época do folclore, porque boiuna pode aparecer, catar a criança, levar para debaixo do rio e nunca mais ninguém vê. E também tem uma lenda que se chama Cobra Norato, que foi uma índia que engravidou da boiuna e teve 2 índiozinhos. Um que era um menino que se chamava Norato, e outra que era uma menina que se chamava Maria Caninana. Mas esta é uma outra lenda que eu vou contar para vocês no outro dia. Eu espero que vocês gostem. Um beijinho da Tia Sil para você. Continuo aqui nos estúdios da sala de leitura e quero saber de você qual é o tipo de lenda que você já conhece, porque você já vem aprendendo lendas desde a pré-escola. E fizemos aí um tour pelo Brasil, não é? Falei de várias. Qual a lenda que você mais gosta? Eu espero sua devolutiva. Até breve.